Shalom, shalom, povo de Deus. Vamos ver se o pessoal tá aí para entrar na live de manhã. Resolvi fazer essa live, tem algo que está no meu espírito aqui, queimando no meu espírito. E eu quero compartilhar com vocês esse pensamento logo pela manhã. Vai chamando as pessoas aí, vai mandando essa live. Foi uma live inesperada, não tinha falado que eu ia entrar, mas a gente acaba entrando. Ver se o nosso áudio está aparecendo legal aí. Meu áudio está legal? Tá ok? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Vamos esperar o pessoal entrar aqui um pouquinho. Geralmente eu faço as minhas lives pelo Instagram segunda-feira, 7 horas da noite. Mas hoje eu resolvi trazer uma coisa, um capítulo à parte aí para vocês. Falar um pouquinho sobre idolatria. Idolatria é muito mais profundo do que nós imaginamos. Você está me ouvindo bem? Será que você está conseguindo me ouvir bem? Vamos esperar o pessoal mandar um ok aí, um joinha. Você está ouvindo bem minha voz? Minha voz está chegando legal para você? Vamos aguardar. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Olha lá, tá ok. Então tá tudo certo, né? Graças a Deus, tudo certo. Quem que tá na sala aí? Minha voz está chegando bem, então tá bom. Então tá ótimo. O texto que eu quero trabalhar com você é o texto aqui de 1 Samuel, né? O primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, o versículo 23. Diz a palavra do Senhor: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade e idolatria. Então a Bíblia diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria, né? Ela encanta. A rebelião, ela encanta. E a obstinação, a pessoa obstinada por algo, sabe? A pessoa coloca aquilo no coração e ela vai até o fim. Enquanto ela não vê aquilo acontecer, ela não desiste, né? É uma perseverança perversa. É uma pessoa que persevera até alcançar e para provar para ela mesma. E é interessante que as pessoas, elas acham que tem pessoas competindo com ela. Um dos erros do ser humano é achar que o outro está competindo com ela. Queridos, você está competindo com você mesmo. E não é sábio você querer competir com uma pessoa que nem sabe que você está, nem sabe da sua existência. Então o ser humano ele coloca algo dentro de si e ele acha, né, que quer competir. Ele quer competir. Ele foi chamado para competição, né? Então ele compete, ele está querendo competir. Eu acho que já passou, aqui dentro dessa sala aqui, dessa rede social, deve ter pessoas que um dia estavam na rua e de repente passou uma pessoa, chamou você no carro lá para tentar postar uma corrida, né? Se você for sábio, você não vai cair nisso. Deixa a pessoa, ela está competindo. E são pessoas que querem competir a todo tempo. Então, a obstinação é uma pessoa que quer, né, competir com alguém que não quer competir. É burrice, não é tolice. Alessandra, bom dia, paz. Deus abençoe. E é interessante a palavra idolatria, porque a idolatria ela é uma raiz não apenas daquelas imagens colocadas e construídas em paredes de gesso, de madeira, de ouro, de prata, de metal, né? As pessoas quando falam de idolatria, ela imagina que aquela idolatria é apenas aquilo que é levantado, né, a um Deus estranho, criar algo nesse sentido, ou quando se levanta um líder e então a pessoa faz um ídolo daquilo. A gente precisa entender a alma da idolatria. A idolatria tem uma alma, então nós precisamos entender qual é a alma da idolatria. A palavra idolatria, ela surge da palavra rafá. Olha que coisa interessante, né? A palavra idolatria no hebraico significa terafim.
E ela procede de uma raiz mais antiga chamada Rafá, que vem de cura. Então, olha para você ver que a idolatria está ali. Como é que ela surge de uma raiz, de uma palavra que fala que é cura, né? Parece que não tem sentido, né? Como é que a idolatria ela vem de algo que é Rafá, né? E nós, quantas vezes falamos Jeová Rafá, Deus é o Deus que sara, Deus é o Deus que cura, né? Então está ligado à cura. Então a idolatria ela está ligada à cura, ela procede de uma raiz de cura. Quando você abre a Bíblia em Salmo de número 115, no verso 4, a Bíblia fala assim, ó, eu vou abrir aqui para vocês, sobre a palavra ídolos, né? Ídolos. Olha o que a Bíblia fala aqui. Palavra ídolos, 115, verso 4. Depois você pode procurar aí na sua Bíblia. Você vai, seja um bereano, procura na sua Bíblia que você vai entender. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Então, preste atenção, a palavra ídolos aqui, no hebraico, significa atzav. Atzav. E ela procede, né, a palavra ídolo é atzav. Ela procede de uma raiz também mais antiga, chamada atsev. E o que significa atsev? Significa machucado, significa ferida, significa tristeza, significa angústia, significa dor. Então você percebe que tanto a idolatria, que está ligado à raiz da cura, tanto o ídolo, que está ligado à raiz da dor, nós percebemos que idolatria, ela nasce a partir de um machucado, de uma ferida, de uma dor, de uma tristeza. Então, nós acabamos construindo ídolos a partir de uma ferida, a partir de um machucado, a partir de uma carência, a partir de uma decepção. Então, nós fabricamos imagens por causa de uma dor insuportável, por causa de uma doença da alma, por causa de uma ferida, de uma decepção. Então nós ficamos procurando um remédio, uma cura. A gente fica procurando uma cura. E a palavra idolatria e amor são duas palavras tênue, é uma linha tênue entre amar e idolatrar. Amar e idolatrar. É uma palavra muito próxima e vou te explicar o porquê. Então, antes de eu falar sobre isso, eu quero que você entenda que muitas pessoas constroem ídolos a partir de uma necessidade, a partir de uma dor, a partir de uma carência, a partir de um afeto não correspondido, a partir de uma frustração, de uma decepção. Então as pessoas, né, que não têm o equilíbrio emocional, não têm uma saúde mental, elas deixam as emoções dar direcionamento para a vida dela e acaba se machucando. E aí essa pessoa, para poder suprir essa dor, né, para poder sarar essa dor, para poder curar essa dor, ela começa a procurar pessoas, coisas, para poder sanar aquela dor, refrigerar aquela dor, amenizar aquela dor. E aí você começa a criar ídolos. Por exemplo, eu fui frustrado com uma pessoa num determinado assunto. E aí de repente aparece uma outra pessoa que tem uma mensagem que eu quero ouvir, uma mensagem que eu preciso ouvir. E aquela mensagem, de uma certa forma, ela traz um bálsamo para mim, ela traz uma cura por uma dor, por uma ferida, justamente naquela área que foi aberta. E aí eu começo a me enfeitiçar, eu começo a me encantar com aquela mensagem, com aquela pessoa, mas eu não amo aquela pessoa. Eu amo a mensagem dela. Eu amo aquilo que ela tem de remédio na mão para poder curar a minha carência e minha dor.
Tá aí a diferença entre idolatria e amor. Porque uma pessoa que idolatra, ela ama apenas uma parte de alguém. Ou melhor, a parte que lhe interessa. Então, quando uma pessoa, né, vê uma outra pessoa que tem uma mensagem para curar uma ferida que foi aberta, e ele adere àquela mensagem, ele adere àquela pessoa, ele acaba idolatrando, criando o ídolo, que é diferente do amor. Porque um idólatra, ele ama apenas uma parte de alguém. Ou melhor, a parte que lhe interessa, a parte que está sendo cabível, a parte que ele está sendo perfeita para ele. A parte que está suprindo a sua carência. Isso é idólatra. Então o idólatra, ele não ama o todo de uma pessoa. Ele ama apenas uma parte que lhe interessa. Bom dia, pastor Charles. Prazer tê-lo aqui conosco. Então a palavra idolatria, ela vem da palavra, ela procede da palavra raiz, ela significa terafim, e ela procede da palavra rafá, que é cura. Quando a gente vai estudar, a gente fala, o que tem a ver idolatria com cura? E quando você procura ídolos, lá em Salmo 115, você vai procurar isso dentro da palavra, ela procede de uma outra palavra, atsev. E atsev significa dor, ferida, machucado, angústia, tristeza. Então as pessoas começam a fabricar ídolos a partir de uma dor, a partir de uma carência, a partir de uma necessidade, a partir de uma frustração. E aí você pode enumerar várias áreas da sua vida. Na área econômica, na área sentimental, na área espiritual, no meio da comunidade. Porque nós somos seres emocionais, né, seres mentais, e que, de uma certa forma, de algum momento da nossa vida, a gente vai sofrer decepções, frustrações, isso faz parte da natureza humana. Agora, muitas pessoas elas têm a capacidade de fabricar ídolos. E a palavra ídolo é a partir de um machucado, a partir de uma ferida, a partir de uma dor, a partir de uma decepção, eu acabo correndo atrás de um remédio. E aí as pessoas procuram vários, diversos remédios, como droga, bebida. Por isso que eu falo, uma pessoa viciada na bebida não é o vício. Você sabia que vício não tem cura? Ah, como que não tem cura? A pessoa ali, eu conheço, ela é viciada nas drogas, ela saiu das drogas, graças a Deus, ela trocou de vício. Todos nós temos um vício. Então ela foi procurar um vício que era melhor do que aquele, ou mais prazeroso do que aquele. Inclusive viciados em fazer a obra de Deus. Tem pessoas viciadas em fazer a obra de Deus. Então o vício, ele não tem cura. O vício não tem cura. As pessoas trocam de vício. Elas trocam de vício. Elas substituem o vício. Por isso que muitas vezes, né, e esses dias eu vi uma pessoa, ele estava muito triste, muito angustiado, e ele foi procurar o seu ídolo, que é a bebida, para poder, de uma certa forma, sarar, né, curar aquela parte da vida dele. E é interessante que ele estava muito mal emocionalmente, de repente apareceu uma mulher no caminho dele, ele largou da bebida assim, ó. Na verdade, acabou o vício dele da bebida, nunca mais colocou uma gota de álcool na boca. Será que a mulher é tão poderosa? Ele trocou de vício. Ele trocou aquele vício da bebida por um afeto emocional. Por isso que muitas vezes a pessoa, quando ela se frustra, né? Se ele se frustrar com essa mulher, para onde ele vai voltar? Para o vício da bebida de novo. Então o vício está sempre lá. E nós precisamos aprender a entender isso. E existem pessoas que às vezes estão o quê? Viciadas em alguma coisa, aí conhecem Jesus, aí acabam sendo viciados na igreja. Quando se frustram na igreja, volta para aquele vício das drogas e da bebida e assim por diante. Então cada um tem um gatilho, né? Cada um tem uma maneira para poder se entrar. Então a idolatria e o amor, ele é uma linha muito tênue, porque o idólatra, ele de uma certa forma, ele ama apenas uma parte do seu ídolo que lhe interessa. Por exemplo, tem pessoas idólatras dentro da igreja em relação a Deus. Ah, mas idolatrar a Deus eu posso. Não. Eu vou te dizer uma coisa. Às vezes tem pessoas que entram na igreja e
Porque vender uma imagem de um Deus que pode tudo, que faz tudo, que realiza todos os milagres, que supre todas as nossas carências, as nossas necessidades, isso é uma verdade, ele tem todo o poder para isso. Mas aí as pessoas ficam numa expectativa de que esse Deus faça algo por ela. E quando esse Deus, né, criado, essa imagem desse Deus, na verdade, essa imagem de Deus, criado na mente dela, não responde às expectativas dela, o que ela faz? Ela desaparece. Ela não quer saber mais de Deus, ela não quer saber mais da igreja, ela não quer saber mais de nada. Por quê? Porque ela era uma idólatra. Ela pegou apenas uma parte daquilo que lhe interessava. Ela tinha uma carência, ela tinha uma necessidade, ela tinha algo complicado dentro dela, e aí ela criou uma imagem de Deus, ou por alguém falando, ou por ela mesma fez essa imagem desse Deus. Deus não correspondeu à sua expectativa, então ela se frustrou de novo, voltou à estaca zero e trocou de Deus. Vai trocar de Deus, vai trocar de pastor, vai trocar de igreja, vai trocar de calça, de roupa e assim por diante. Então você percebe que a idolatria, a alma da idolatria é muito mais profunda do que levantar um pedaço de madeira, de pau, de bronze. É algo que está dentro de nós. É algo que nós precisamos tirar essa raiz. E todos nós precisamos entender que se nós não vigiarmos, a gente cria imagens. A gente cria imagens. E essas imagens podem nos frustrar. O que é o amor? O amor, ele não ama apenas uma parte, como a idolatria. A idolatria vai amar e aceitar apenas uma parte da pessoa. O amor, ele aceita o todo. As virtudes, os benefícios e os malefícios. A bondade e a severidade. A alegria e a tristeza. Então quem ama, por isso que o amor é incondicional. Porque ele fala do macro, ele fala do todo. Uma pessoa que ama de verdade alguém é uma pessoa que ama as suas virtudes e os seus defeitos. Então, quando uma pessoa te conhece, conhece as suas falhas, conhece as suas virtudes, os seus dons, os seus talentos, e também conhece as suas falhas, e continua com você, é porque essa pessoa realmente de fato te ama. Porque ela não ama apenas uma parte sua. Ela ama o todo seu, ela ama a sua falha, o seu defeito. Olha, você tem muitos defeitos, mas eu te amo. Então, realmente isso é um amor verdadeiro. Porque ela ama os dois lados da mesma moeda. Já uma pessoa que ama apenas a parte que lhe interessa, ela deixou de amar, e ela fala que amor, ela substitui a palavra idolatria por amor. Na verdade, ela está idolatrando. Por quê? Porque ela tem uma ferida, ela tem um machucado e ela precisa suprir isso de qualquer forma, de qualquer jeito. Então, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas e nós olhamos a palavra idolatria, terafim, e ela procede de uma raiz chamada rafá, cura, e nós pegamos a palavra ídolo, que ela vem de uma raiz mais antiga, atsev, que significa machucado, angústia. Então as pessoas fazem seus ídolos de acordo com as suas necessidades, de acordo com a sua dor. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado. E o ídolo também sofre com isso, porque o ídolo que aceita ele ser idolatrado por um idólatra, quando esse ídolo parar de responder, quando esse ídolo parar de ser a voz, a cura para aquele idólatra, ele também vai entrar em depressão, né? Porque deixou de idolatrar por causa de um defeito. E aí a gente vê na música, né? Por exemplo, nossa, eu amava aquela cantora, mas um posicionamento dela a respeito de um determinado assunto, eu não amo mais. Não amo mais, não quero saber mais. Não, você nunca amou, você idolatrou. Porque você idolatrava apenas uma parte da vida daquela pessoa, daquela referência, que de uma certa forma ia de encontro com aquilo que você pensava, com a sua ideologia. A partir do momento que ela tem um posicionamento diferente, você deixa de amar. Não, você não amava, você idolatrava. Porque uma pessoa que ama, ela ama as duas partes de uma pessoa. E tem pessoas dentro da igreja fazendo de Deus um ídolo, não tendo o Deus Todo-Poderoso. Por exemplo, Deus
só faz o bem para mim. Sim, ele quer fazer o bem para você, mas esse mesmo Deus é o Deus que tem poder de te lançar no inferno. É o Deus que fez o inferno, é o Deus que vai julgar as pessoas. Então você precisa considerar o lado ruim de Deus. Deus não é ruim. Tem pessoas que vão brigar com você. Tem pessoas que vão bater em você. Tem pessoas que vão chamar você de tudo quanto é nome porque eles não admitem dizer que Deus... Como que Deus pode fazer o mal? Ele não quer fazer o mal. Ele é amor. Mas a Bíblia fala considerai a bondade e a severidade de Deus. Então, não brinca com Deus. Não acha que esse Deus que você serve, e se você pega somente o lado bom da parte de Deus, você está criando um ídolo em relação a esse Deus. Porque muitas pessoas estão idolatrando um Deus por causa de um lado bom. Nós temos idólatras do lado mal de outros deuses. Por exemplo, existem satanistas aí que idolatram o lado ruim de Satanás. São idólatras. Então, assim como Satanás tem os seus idólatras, Deus também tem os seus idólatras. Nós não podemos idolatrar Deus. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas é entender a sua vontade, mesmo que aquele processo seja doloroso na nossa vida. Porque se eu entendo que Deus só pode fazer o bem para mim e Ele não pode fazer o mal para mim, eu estou criando um ídolo desse Deus. E quando Ele não responde às minhas expectativas, ou quando Ele faz alguma coisa que me desagrada, eu quero trocar esse Deus, eu quero buscar um outro Deus que supre a minha necessidade, que cura as minhas feridas. Então nós precisamos entender a alma da idolatria. A alma da idolatria é muito mais profunda do que você vê um ídolo na parede e tal. É muito mais profundo do que isso. Então cuidado com as suas feridas, cuidado com os seus machucados, cuidado com a sua carência, que esse campo fértil para criar ídolos pode derrubar você, pode destruir você, pode arruinar com a sua vida. Então, a partir de uma carência, de um machucado, de uma tristeza, você começa a fabricar imagens. Por isso que lá nos 10 mandamentos a Bíblia fala: não farás para ti imagem alguma no céu, na terra e debaixo da terra. Então, o ser humano, ele é um exímio fabricador de imagem. Né? Há próprios relacionamentos. A pessoa cria uma imagem de alguém e aí ela alimenta aquilo porque, nossa, ele é igualzinho eu. Na hora que vai se aproximando, vê que é totalmente diferente e aí se frustra. Idolatria. Porque o amor considera ambos os lados. Olha, eu amo mesmo com as falhas. Isso é amor verdadeiro. O amor verdadeiro, ele pondera. O amor verdadeiro, ele tem a ciência, o conhecimento dos dois lados daquela pessoa. Dos dois lados, o bom e o mal. O idólatra só considera um dos lados, ou o lado bom ou o lado mal. Quando um dos lados daquele ser, daquele ídolo, né, daquela referência, daquele padrão, frustra a vida de uma pessoa, ela troca de ídolo, ela troca de Deus. Por isso que tem muita gente trocando, não Deus, o verdadeiro Deus, trocando o ídolo ou a imagem que criaram de Deus dentro das igrejas. Se Deus não responder as minhas orações, esse Deus é fraco, então eu vou procurar um outro Deus aí. E aí vai andando, né? Vai andando para todos os lados, para todas as igrejas, para todos, achando que vai suprir a sua carência. E não vai suprir a sua carência. Você precisa se tratar, você precisa cuidar do seu ser, você precisa cuidar da sua alma, você precisa cuidar das suas emoções. Se você cuidar das suas emoções, se você cuidar do seu coração, então você tem uma possibilidade de ser uma pessoa saudável e entender quem é esse Deus. É isso aí. Aquele que ama não retém a vara. Bom dia. Com certeza. Então nós precisamos entender a diferença entre idolatrar e amar. São muitas coisas, são bem próximos, bem parecido. Bem próximo, bem parecido. A questão é que o idólatra, ele ama apenas uma parte de um ídolo. A parte que lhe interessa, a parte que supra a sua carência, a parte que sara a sua ferida. Quem ama, de fato, ama até aquele que fere. É interessante isso. Então, uma pessoa que ama alguém, olha,
eu estou apanhando, porém eu sei que eu estou apanhando. Eu sei por que eu estou apanhando. Eu mereço apanhar. Então, uma pessoa que realmente ama, ela sabe que vai ter um momento que Deus vai pegar firme, né? Não estou falando de punição, mas eu estou falando de disciplina. Às vezes Deus nos disciplina. A Bíblia fala, eu repreendo e castigo quanto eu amo. Ser, pois, zeloso e arrependo. Então o próprio Deus faz isso. Então eu e você precisamos separar o amor da idolatria. Para de fabricar ídolos. Dentro da filosofia, né, nós estudamos que existem no mínimo 8 pessoas conversando. Quando uma pessoa está conversando com uma outra pessoa, no mínimo tem 8 conversando ali. Talvez você já ouviu, você que está aqui comigo, você sabe disso. Por exemplo, eu e a Nilda aqui, ó. Vamos colocar a Nilda aqui, ó. Quando eu e a Nilda estamos conversando, quem está conversando? Eu e a Nilda. Quem pode estar conversando? O que eu acho que eu sou ou o que a Nilda acha que ela é? Quem mais está conversando nesse diálogo? Quem eu acho que a Nilda é e quem a Nilda acha que o Jean é. Quem mais está conversando? Já são 6. Quem mais está conversando? Aquilo que falaram para mim quem é a Nilda e aquilo que falaram para a Nilda quem é o Jean. Então nós entendemos que, às vezes, existem mais de 8 assuntos, 8 imagens conversando entre 2 pessoas. A verdade é quem está conversando de fato. Nós precisamos ser verdadeiros, reais, honestos conosco mesmo. Então nós também precisamos guardar o nosso coração para não fabricarmos imagens, para não criarmos ídolos. Quando Deus coloca nos mandamentos, não farás para ti imagem alguma no céu, na terra, debaixo da terra, é porque você é um especialista em criar ídolo. Você é um especialista em criar imagem. Então, quando nós entendemos isso, que idolatria é muito próximo do amor, qual é a diferença? A idolatria ama a parte de alguém, seja uma boa ou ruim, mas ela pega uma parte. Quando ela se depara com outro lado, que ela não estava preparada para enxergar e ela se decepciona, ali mostra para ela. A decepção, muitas vezes, da pessoa em relação a alguém é a prova cabal que ela é idólatra. Às vezes, a frustração vem mostrar para nós, a frustração muitas vezes é uma mensagem de Deus para provar para nós o quão idólatras nós somos. Isso é forte. Às vezes a gente se frustra com alguém porque a gente criou uma imagem a respeito de alguém, a gente criou uma expectativa a respeito de alguém, e quando a gente se frustra com aquele alguém, a mensagem da frustração ou da tristeza está mostrando para nós, está pregando para nós, a frustração está pregando para nós que nós somos idólatras. Porque se nós amássemos de fato, nós ponderaríamos e nós aceitaríamos aquele lado, mesmo sendo um lado desagradável. Então, quem ama, ama o todo. Quem idólatra, ama uma parte. Ama uma parte. Então, nós precisamos entender que amor é diferente de idolatria, apesar de ser igual. O amor ama o todo. Ama o combo todo. As coisas boas e as coisas ruins. Isso é uma pessoa amor. Por isso chama ágape. Amor incondicional. Né? Não merece, é incondicional. Não tem condições para amar. Ama o todo. A idolatria ama apenas uma parte. Ele não ama o todo, ele ama apenas uma parte. E muitas vezes a pessoa tem um vício, o vício da bebida. O vício da bebida. Ah, a pessoa é viciada, todos nós somos viciados em alguma coisa. Ah, o vício da bebida. O vício da bebida muitas vezes não é curado, Deus tem poder para fazer isso, mas às vezes ele é substituído por um outro vício mais prazeroso. Então, a pessoa deixa de ser viciado na bebida para ser viciado em fazer a obra de Deus. Então a pessoa não foi curada do vício, ela substituiu o vício por algo que estava dando mais prazer para ela. Essa é a realidade do assunto. A realidade do assunto é esse. Agora, uma outra coisa importante para você poder entender sobre esse assunto. Por que o vício da bebida muitas vezes é idolatria que está ali? Porque a idolatria, na falta, você não consegue ficar sem.
Na falta daquilo, você não consegue ficar sem. Idolatria é isso. Faltou, nossa, eu preciso colocar isso, eu preciso ter isso. Então é um ídolo. Ela está machucada, ela está carente, precisa tratar, mas, infelizmente, ela se apega em alguma coisa. Alguns nas drogas, bebida, prostituição, pornografia. Cada um tem o seu gatilho interessante aí nesse assunto. Outro na fé, na igreja. Por isso tem muita gente que se agarra na estrutura da igreja, na igreja, fazer, eu preciso fazer a obra, eu preciso fazer a obra, eu preciso fazer a obra, porque ele tá com abstinência desse vício e ele precisa suprir esse vício de alguma coisa. E às vezes ele supre essa abstinência fazendo a obra de Deus. E a turma acha que está curado. E não está, ele está viciado. Ele substituiu o vício. Então uma pessoa, quando você fala para ela, olha, deixa essa bebida, não, eu não consigo ficar sem, é idolatria. Então não é o vício, é idolatria, porque viciada ela vai estar. Ou ela vai estar na palavra, ou ela vai estar em Deus, ou ela vai estar em fazer a obra. Então todos nós somos viciados em alguma coisa. Todos nós. Então vício, às vezes, não que Deus não possa curar, mas é 1 em 10 milhões, 10 bilhões. E na maioria das vezes a pessoa troca de vício por aquilo que dá mais prazer para ela. Então eu queria deixar essa palavra para você. Espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Faço também aqui um desafio para você. Pega essa palavra, envie essa palavra para muitas pessoas, porque muitas pessoas não sabem disso. E quem sabe essa palavra pode ser um remédio para a vida das pessoas. Evitem de fazer ídolos, porque você é um exímio fabricante de ídolos. Ídolo está voltado à sua carência, à sua necessidade, à sua angústia. E aí a gente acaba colocando alguém, uma referência para suprir aquela carência. Quando a gente deixa de ser respondido por aquilo, aí a gente acaba trocando. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, um excelente dia. E hoje é um dia muito especial. Seja generoso, tenha compaixão das pessoas. Eu estou tendo compaixão da sua vida, sendo generoso com você e mandando essa palavra logo pela manhã. Mas não segure para você apenas essa palavra. Compartilha isso, manda, mete o dedo aí em 50 milhões. Vamos fazer esse vídeo explodir aí na internet, no nome de Jesus. Um beijo para vocês e até mais.